Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa habitar abundantemente em nossas vidas, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça maravilhosa, a graça salvadora, a graça libertadora do nosso Deus. Amados, hoje, quarta-feira, nós vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária. Hoje vamos ver as perguntas 7 e a pergunta 8. Ontem, só lembrando que nós vimos quando Jesus Cristo, lá no capítulo 17, na sua oração ao Pai, primeiro ele diz que, a salvação tem a ver com o conhecimento da pessoa de Deus como sendo o único Deus, no versículo 3, 17, 3. E vimos também no versículo 6 e 7, daquele mesmo capítulo, quando ele diz, meu Pai, eu manifestei a eles o teu nome, e eles têm conhecido, conhecido, que tudo quanto eu tenho, ele vai dizer em outra parte, que tem conhecido que eu saí de ti, no capítulo 12 ele vai dizer isso, e agora ele vai dizer que tem conhecido que tudo quanto eu tenho, tudo quanto eu sou, eu recebi isso de ti. Foi isso que nós aprendemos ontem. E hoje, na sétima pergunta, temos aqui o seguinte questionamento. Quem não aceitou a salvação dada através de Jesus Cristo? Quem? Quem foi que rejeitou essa salvação? Então, na Bíblia, nós temos a salvação sendo oferecida e temos também a salvação sendo rejeitada. E tudo isso é importante nós conhecermos para entender aí toda essa linguagem espiritual, João 17, versículo 12, vamos ver quem rejeitou aí a salvação dada por Deus através de Jesus Cristo. Estando eu com eles no mundo, disse Cristo orando, aqui é a oração dele do capítulo 17, ele diz assim, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras, para que a Escritura fosse cumprida. Veja, meus irmãos, que Jesus deixa bem claro que todos aqueles que o Pai lhe deu e que ele manteve protegidos sob o nome do Pai. O nome do Pai é protetor? Ora, será que basta eu ficar dizendo Yahvé e tal que eu serei protegido? Ou será que é como alguns crentes do passado, que ficava diante das pessoas endemoniadas, sangue de Jesus tem poder, ficava falando isso, O nome de Jesus tem poder, Jesus, tal. E eles não, só falar da boca para fora, muitas vezes até o demônio se manifestava apontando o pecado deles, Não basta. O nome de Deus não significa alguém estar pronunciando, escrevendo de forma correta ou pronunciando na língua original, quando foi dito pela primeira vez. Não, até porque ninguém sabe disso, se perdeu, Pois bem, houve sérias mudanças no calendário, no dialeto hebraico, 7 grandes mudanças para ter o hebraico de hoje. Então, não é exatamente assim. Quando Cristo diz, eu os mantive protegidos debaixo do teu nome, ele está dizendo, debaixo do teu poder, debaixo da tua reputação, o teu poder em mim expulsava os demônios, o teu poder em mim fazia com que eu pregasse a palavra tão perfeita, mas tão perfeita, que esta palavra libertava as pessoas, de todo tipo de engano, desde os principais deles, que vinham através da boca dos líderes religiosos, dos sacerdotes, dos fariseus, até a cura física, a lepra, a ressurreição, a expulsão dos demônios daquelas pessoas que estavam, atormentadas por espíritos imundos, e daí por diante. E ele deixa aqui bem claro aqui, que isso verdadeiramente é o nome de Deus, é a grande mensagem espiritual, não a turma que está preso à letra morta aí, defendendo cultura hebraica, língua hebraica, religião hebraica, instituição hebraica, conhecimento da tradição hebraica.
tudo perda tempo, né? A mensagem ela é espiritual. E o homem espiritual, como diz o apóstolo Paulo, precisa, para entender as coisas de Deus, discernir as coisas espirituais, que se só discerne espiritualmente, obviamente, tem que estar no espírito e não na letra morta. E Cristo diz bem claro aqui, ó, deixa bem claro, só se perdeu um. Só se perdeu um daqueles que foi colocado debaixo, né, sob a minha confiança, sobre a minha responsabilidade, né? Só se perdeu um e só se perdeu para que se cumprisse a Escritura, né? Aquele que andava comigo levantou contra mim o seu calcanhar, assim como Caim levantou o calcanhar contra Abel, assim como Esaú levantou o calcanhar contra Jacó, assim como Ismael levantou o calcanhar contra Isaac, né? Assim como as 10 tribos de Israel levantou o calcanhar contra o remanescente Judá, os judeus lá, e daí por diante. Sempre irmão perseguindo irmão. Então, para se cumprisse as escrituras, aquele que se dizia amigo, em quem Cristo depositava confiança, Judas Iscariotes, né, traiu ele, né? Porque dentro de Judas estava o espírito, né, do iníquo, do filho da perdição, do pai da mentira, né? O pai da mentira. E todos aqueles que têm o espírito torna filho de Satanás, filho do perdido, filho da perdição, né? O filho da perdição, Judas Iscariotes. Só se perdeu esse, e só se perdeu porque já estava previsto nas Escrituras Sagradas, cuja onisciência de Deus havia revelado de forma tipológica pela boca dos profetas, e aqui Cristo está exatamente na oração com o Pai, né? Não é exatamente uma prestação de contas, mas é um testemunho que Cristo está dando, né, para o Pai, numa oração, mostrando que a missão que foi dada para ele, Cristo está ali, sobretudo, testemunhando aos ouvidos dos discípulos, para que os discípulos escutem bem o que ele está dizendo, esse testemunho espiritual, embora que naquele momento eles não estivessem entendendo muito bem, mas depois de batizados com o Espírito Santo, eles com certeza entenderiam estas palavras. O Espírito Santo de Deus, enviado através de Cristo, ou o Espírito de Cristo, ia fazê-los lembrar de tudo aquilo que eles haviam escutado de Cristo, iria entender tudo isso. Então, olha, só se perde, aqueles que se entregarem a Cristo, só se perdem se eles se tornarem filhos da perdição. Se eles forem agentes duplos, estando servindo a Cristo, né, e longe da vista dos irmãos, escondidos no seu coração, está servindo ao perdido, ao pai da mentira, né, para se tornar filhos da perdição, assim como Judas. Mas se eles confiarem em Cristo, se eles estiverem, né, confiando em Deus o Pai, no seu nome, com certeza todos serão. Continuando, amados, vamos aqui para a pergunta 8, né, que nos diz assim, qual o motivo pelo qual as pessoas rejeitam a salvação? Qual é o motivo que as Sagradas Escrituras apresentam? Obviamente aqui é o próprio Cristo que vai nos ensinar sobre isso. Que motivo é que leva as pessoas a perderem a salvação? Na verdade, a rejeitar, porque a salvação é oferecida a todos, né? Mas que motivo leva as pessoas a rejeitarem a salvação? Vamos perguntar aqui a Jesus, que ele vai responder para a gente de uma forma, como sempre, bem direta, né? João 12, 25 diz assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, perder não tem a salvação, né? Perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Ou ganhará a vida eterna. Mesma coisa. A dicotomia aqui, perder, guardar, né? Se salvar ou se perder, né? Pois bem. Então, Cristo diz bem claro aqui que o motivo
que vai levar as pessoas a ganharem a vida eterna ou a perder a vida eterna, né? Se perder ou se salvar, o motivo aqui é um só, né? Não tem dois. Ele resume de uma forma bem assim explícita. Só perderá a vida eterna aqueles que quiserem usufruir deste mundo para atender os seus prazeres carnais. Então, nós vamos agora tentar aqui racionalizar essa frase. Vendo aqui uma série de possibilidades, sendo bem práticos, para que as pessoas que estão ouvindo possam compreender aqui alguns exemplos e obviamente, a sua mente vai buscar outros exemplos. Ora, como é que alguém ganha a sua vida aqui? O que quer dizer ganhar a vida aqui? Alguém querer usufruir os prazeres desta vida aqui na Terra. O que significa isso? É aquela pessoa que busca, que só pensa em si, que é egoísta, que vive para trabalhar, não tem tempo para Deus, não tem tempo para alimentar a sua mente com as coisas eternas, com aquilo que é justo, com aquilo que tem a ver com a virtude, com a piedade, com a perseverança, com a consagração, com a santidade, com a fraternidade, com o trabalho em favor do próximo, um trabalho sem esperar nada em troca, nenhum interesse, um trabalho completamente de forma voluntária para ajudar. A única coisa que a gente tem em troca que faz isso é justamente a ingratidão e muitas vezes até a traição. Por isso que a gente não espera nada em troca. Todo homem que faz a obra do Senhor não pode esperar nada em troca. Então as pessoas muito frágeis, fragilizadas pelo próprio pecado que elas escolheram praticar, elas têm medo de serem traídas e continuam sendo traídas. Então elas não assumem compromisso com Cristo. Essas pessoas querem comer do bom e do melhor o tempo todo. Essas pessoas querem gastar muito dinheiro com a melhor roupa, na moda, querem tirar a melhor foto para colocar no perfil para que as pessoas elogiem o cabelo, a roupa, o sapato, a sua inteligência, o seu discurso. As pessoas passam horas e horas no espelho, tem gente que gasta fortuna para o cabelo estar naquela posição porque é um vaidoso, a vaidade mostra claramente que ele é um ser carnal, sem nenhuma espiritualidade, porque ele vive para se agradar, para atender às suas necessidades carnais. Ele vive para a fama, ele vive para buscar um elogio, uma autoafirmação, um reconhecimento. Ele sempre busca estar em harmonia com o mundo para que o mundo dê o que ele tem. E o mundo dá um elogio passageiro, o mundo dá um dinheiro que se acaba, o mundo dá uma fama que tem prazo de validade, o mundo dá um corpo sarado, saudável, feito numa academia, fabricado, que um dia isso vai cair tudo, né? Um dia isso vai murchar. Não tem academia no mundo que impeça, né, nem suplemento alimentar, nem alimento, nem nada que impeça o homem de envelhecer e de adoecer e morrer. Ninguém, nada nesse mundo impede isso. Então as pessoas que ao invés de viverem para Deus, sacrificando-se a sua vida para ajudar as pessoas a encontrarem Deus, a encontrarem a verdade, a serem livres, né? O corpo pode até estar quebrado, mas a mente está completamente livre em Cristo Jesus. A mente e o espírito é 100% saudável em Cristo Jesus, porque vive para isso. Aqueles que querem agradar a sua carne, agradar o seu corpo, a sua vaidade, os seus interesses mesquinhos, é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, eles sempre falam isso, né? Essas pessoas vão perder a vida eterna. E elas estão dizendo assim, olha, eu quero trocar 10, 15 anos aqui de juventude, de prazer, pela eternidade sem fim. Eu quero trocar. Então, por isso que Cristo deixa bem claro,
né? Quem quiser, e ele deixa até bem claro numa parábola, né? É melhor que você já usufrua deste mundo, né, do que ser um crente enrustido, né, escondido, camuflado, que você vive triste porque serve a Deus com tristeza na obra de Deus e ainda vai perder a vida eterna. Você nem aproveitou a vida aqui nem lá. Então seja logo frio, vá logo para o mundo e curta a vida. Pelo menos é curta, você morre e morre para a vida eterna, mas curtiu algum tempo. O que você não pode, é completamente irracional, é estar servindo a Deus como um crente, como na parábola o filho do filho pródigo, né? O filho rico, o filho mais velho que ficou na fazenda com o pai. Trabalhava com o pai, mas cheio de tristeza, cheio de reclamação, né? Era triste, era deprimido, né? Não era feliz, né? Pois bem, então, meus amados irmãos, o texto aqui é claro. O mundo é contra Deus, o mundo é contra a verdade, o mundo é contra tudo aquilo que se refere ao reino de Deus. Então, quem está no mundo é contra Deus. Quem está vivo para o mundo está morto para a vida eterna. Quem está morto para o mundo está vivo para a vida eterna. Quem é contra o mundo está a favor do reino de Deus. Quem odeia o mundo ama o reino de Deus. Quem, ao contrário, ama o mundo, odeia o reino de Deus. E quem odeia o mundo, né, ama o reino de Deus. Estão completamente em lados opostos. O mundo e Deus. Mundo significa morte. Morte eterna. O reino de Deus significa vida eterna. A verdade significa vida. A mentira significa morte. Mundo significa morte, mentira, engano, prazeres passageiros. A verdade significa vida, reino de Deus, vida eterna, prazeres eternos. Tudo isso. Então, existe aqui uma dicotomia, forças contrárias. É por isso que só tem uma forma de o homem servir a Deus. É quando ele morre para o mundo. Enquanto ele não morre para o mundo, ele não consegue viver para Deus. São dois polos, positivo e negativo. Eles não se unem, né? Eles não se unem. Não podem se unir. São contrários, são inimigos, estão num grande conflito. Quando eu entendo isso, quando eu busco entender isso, aí fica muito mais fácil de eu cumprir a vontade de Deus em minha vida e compreender o que significa salvação e perdição. A igreja cristã, a professa igreja cristã que aí está, não tem coragem de ensinar isso, engavetou esse conhecimento, porque ela está com um pé no mundo e outro na igreja. Ela agrada ao mundo e tenta agradar a Deus. É uma igreja morna. Tem um tempo que é quente, tem um tempo que é frio. Juntando tudo, né? Quando se faz a média, é uma igreja morna.